Fala galera, beleza pessoal? Bora lá então pro review do LG G6. É isso aí galera, estamos aqui hoje com o LG G6, esse smartphone que mudou aí o jeitão da tela dos smartphones. A gente tem também o Galaxy S8 que está com essa nova proporção, esse novo aspect ratio que a gente fala, né? Que é um novo aspecto de tela, mais esticada em 18:9. Na realidade o S8 é até um pouco mais, acho que é 18,5:9, e tem um excelente aproveitamento de tela aqui de praticamente 79%, quase 80%, dá 78 alguma coisa de aproveitamento de tela aqui no LG G6. Então a pegada dele é muito legal, né? Você tem aqui um smartphone com tela de 5.7 polegadas, isso deve ser tendência daqui para frente e que mesmo assim é muito legal de você segurar. Vocês estão vendo aqui na minha mão que é 5.7 polegadas e eu consigo quase que fechar a mão e eu não tenho uma mão enorme, né? Ele é aqui construído de metal, ele tem o corpo de metal, traseira dele de Gorilla Glass 5, né? Aqui é vidro então na traseira, Gorilla Glass 5, e deixa a marca de dedos, mas isso aqui eu já falei, né? A maior parte das pessoas acaba usando uma capinha no dia a dia que acaba matando o design do aparelho e protegendo, mas também eliminando aqui, no caso, as marcas de dedo. Eu sou adepto a se usar o telefone do jeito que você comprou. Porém, a gente sabe que na realidade não é assim, né? O smartphone é um investimento caro para quase todo mundo. Se quebrar, você vai ter que gastar uma grana para comprar outro, né? Uma boa grana. Então a galera acaba aqui optando por comprar um case e tapar a beleza. Ele é um smartphone muito bonito. Eu tenho aqui a minha preleção. Eu gosto mais do modelo prata do que deste preto, e ele é assim um fingerprint magnet, como a gente diz, né? Ele tem aí as marcas de dedo, ficam muito aqui. Aqui atrás dá para ver as duas câmeras traseiras, né? Duas câmeras de 13 megapixels que a gente já vai falar. E na frente a gente tem aqui Gorilla Glass 3. Incrivelmente, não sei por qual motivo, a LG não colocou o Gorilla Glass também 5 aqui na frente. Então a gente tem o 5 na traseira e Gorilla Glass 3 apenas na frontal, nessa tela de 5.7 polegadas, que tem densidade de pixels de 564, uma resolução de tela de 2880 por 1440, que fica aí na casa um pouquinho acima aí do Quad HD, um pouquinho acima do 2K, por conta da tela ser um pouquinho mais esticada, por isso essa resolução de 2880 por 1440. Essa tela tem a tecnologia Dolby Vision e HDR10. Essa é uma tecnologia aí que vocês vão ver ainda na Netflix, por exemplo, mas que por enquanto é uma tecnologia que tem no display aqui. Essa tela que é IPS LCD tem essa tecnologia do Dolby Vision e HDR10, porém a gente não tem como desfrutar ainda. Talvez, né, daqui a alguns anos, e você talvez nessa época já não esteja mais com o seu LG G6, você vai desfrutar dessas novas tecnologias. A tela aqui é uma tela IPS, mas diga-se de passagem, é uma tela IPS muito boa. A gente tem aqui o Always On Display, que consome um pouco mais de bateria, até no AMOLED, né? E aqui no IPS LCD, como os pretos vão ficar ativos aqui, né? Você vai consumir mais bateria. Mas tem aqui o Always On Display que você dá para usar também aqui no LG G6. Do lado esquerdo aqui a gente tem os dois botões de volume. Então na lateral esquerda a gente tem somente os dois botões de volume para cima e para baixo. Na direita a gente tem a gaveta para a introdução aqui do SIM da operadora, né, do SIM card e do cartão de memória. Ele é um dispositivo que tem 32 GB de memória, então a LG pecou aí. A meu ver, ela teria que ter trazido um dispositivo pelo menos de 64 de armazenamento, já que outros tantos dispositivos em categorias inferiores que o LG G6 já trazem um armazenamento de 64 GB. Você pode expandir aqui via cartão de memória micro SD, porém, né, para aquela galera que instala muito jogo e somado a vídeos e fotos, vai encher a sua memória e aí você não consegue mais instalar os aplicativos. Os vídeos e as fotos dá para você jogar para um cartão, mas é sempre bom ter um armazenamento interno grande, principalmente nessa época de vídeos 4K e tal, se faz necessário aqui um armazenamento de 64, 128, então eu acho que a LG pecou nessa questão do armazenamento. Então
direita somente a gaveta para o chip da operadora e cartão micro SD. Na parte de cima a gente tem a saída para o fone de ouvido P2 3.5mm e um fone e uma captação de áudio aqui, um microfone na parte de cima, além das antenas aqui. Essas duas listas são as antenas. Na parte de baixo a gente tem a saída de áudio, né, a conexão USB tipo C e mais um microfone, mais uma linha de antena aqui. Então tem aqui USB tipo C e a saída de áudio na parte de baixo. Na traseira a gente tem aqui o leitor de impressão digitais, que fica localizado aqui na traseira, as duas câmeras e o flash dual tone aqui, né? Na frente a gente tem a câmera frontal e os botões aqui embaixo, que são botões na tela. Então você não tem botões capacitivos fora da sua tela, os botões ficam na área de tela. Inclusive dá para você adicionar os botões, mais botões do que os 3 que já vem. No meu caso aqui vocês estão vendo que tem 5 botões e dá para você remanejar ele, colocar para um lado, voltar, o outro, multitarefa. Dá para você rearranjar os botões aqui na tela do LG G6. Concluindo a parte de design, eu achei ele muito bonito, pessoal. É um smartphone muito bonito. Como eu disse, a pegada é excelente e eu prefiro aqui, na realidade, o pratinha. Tem o nome certo dessa cor aí, mas é o prata do que o preto. Eu prefiro o prata. Falando de Android, ele já vem com o Android 7 e é meu primeiro contato aqui com o Android da LG. E eu gostei muito aqui do Android no LG G6, não tive problemas nenhum, de fato nenhum problema de travamento ou engasgos rodando o Android 7 aqui no LG G6, lógico aí apoiado pelo hardware muito bom que ele tem, que a gente já vai falar. Android 7 aqui, você tem a opção aqui de baixar temas, né? Você pode colocar mais temas, como eu já disse, dá para rearranjar os botões. Ele não tem gaveta de aplicativos. Se você quiser a gaveta de aplicativos, você pode instalar por aqui mesmo a launcher da LG, aí você vai conseguir aí a gaveta de aplicativos, mas por padrão os aplicativos já vão sendo distribuídos nas telas, não tem gavetas de aplicativos. E é isso aí, Android 7.0 aqui no LG G6. Vamos falar agora então da performance do LG G6. Galera, este smartphone aqui vem com o Snapdragon 821. Exatamente, vocês já sabem que não deu para a LG colocar o Snapdragon 835 nesse cara aqui, porque a Samsung tinha exclusividade até o lançamento. Lá fora vocês sabem que o Samsung o S8 ia ser equipado e foi equipado com o Snapdragon 835 e a Qualcomm fechou a exclusividade com o Snapdragon 835 somente para o Samsung S8. Então a LG teve que lançar aqui um dispositivo com o Snapdragon 821, que é um quad-core rodando aí a 2.35, 2 núcleos e 2 núcleos rodando a 1.6. Adreno 530 aqui, que é a GPU do ano passado, né? Já que a gente tem aqui junto com o Snapdragon 835 agora Adreno 540. Porém, vocês acham que esse dispositivo ficou para trás por ter um 821 ao invés de 835? Ou de ter uma 530 ao invés de uma 540? Tem uma diferença de performance, não vou negar, tem uma diferença de performance. Eu testei inclusive ao lado aqui do nosso Xiaomi Mi 6, tem uma diferença, mas é uma diferença desprezível. Você não vai notar diferença assim absurda. Vai atrapalhar seus jogos? Não vai. Vai ter diferença muito visual? Não vai. Você vai achar diferença em benchmark, em números, tá? Então aqui Adreno 530 junto com o Snapdragon 821 roda tudo muito bem no LG G6. Ele tem 4 GB de memória RAM e também aqui a ausência de 6 GB de memória RAM ou 8, como está tendo os dispositivos novos aqui. Não tem necessidade, os 4 GB de RAM rodaram tudo muito bem aqui no LG G6. Peca aqui no armazenamento. Como eu já disse, a gente tem a possibilidade aqui de expansão via cartão de memória, mas o armazenamento interno é só de 32 GB. Então eu acho que essa parte a LG pecou. Mas o desempenho aqui, junto com o Android 7 e esse Snapdragon 821, 4 GB de RAM, Adreno 530, roda tudo perfeito aqui no LG G6. Falando de áudio, galera, aqui no LG G6 a gente tem áudio 32 bits, o que confere uma boa qualidade de áudio, para não falar que é uma excelente qualidade de áudio, até eu diria. Porém, você tem um nível de áudio não muito alto, então o som que sai
direto aqui do LG G6, não é um áudio alto, muito alto. A saída de fone de ouvido que ele tem, saída P2, confere aqui uma excelente experiência. Se você tiver uns bons fones de ouvido, tem uma ótima reprodução de áudio via saídas de fone de ouvido. Então tem áudio 32 bits e ele grava áudio em 24 bits durante a gravação de vídeo, que também é muito bom. Áudio no LG G6, legal. Bom, vamos falar de câmera agora aqui no LG G6. Pessoal, câmera no LG G6 é boa também. As câmeras do LG G6, as câmeras, porque ele tem duas câmeras traseiras, são câmeras boas. Eu não vou dizer que são câmeras espetaculares, porque uma das câmeras, que é uma câmera grande angular, que eu vou falar que faz toda a diferença aqui nesse smartphone, é a minha preferência. Eu prefiro até as câmeras anguladas, as câmeras wide, do que uma câmera de zoom num smartphone. O LG G6 tem duas câmeras traseiras de 13 megapixels. A principal tem f1.8 de abertura e tem estabilização ótica. A outra câmera, que é a câmera wide angle quer dizer que você consegue capturar um ângulo bem maior nas suas fotografias e nos seus vídeos. Esta câmera é uma câmera de f2.4, que não confere aí vídeos excelentes e fotos excelentes quando você tem uma quantidade de luz reduzidas fazendo fotos noturnas, já que ele também não tem pixels enormes, né? O LG G6 não tem pixels grandes aqui no seu sensor de imagem. Então, o pixel pequeno aliado à abertura que não é grande, essa 2.4 da câmera secundária traseira, que também é de 13 megapixels, confere fotos excelentes se você tiver uma mão muito firme ou estiver usando o celular num tripé, ou se a situação de luz lhe conferir isso. Durante o dia, a foto da câmera wide angle é espetacular. Você consegue captar imagens que não dá para captar com a outra câmera de um smartphone, a não ser que você tiver uma GoPro. O ângulo é um ângulo de visão muito grande, confere aí imagens diferentes. Se você estiver aí tirando fotos de arquitetura em ambientes pequenos, você consegue fazer imagens que só esse smartphone consegue te trazer. Então a câmera principal de f1.8 traz imagens boas, inclusive à noite, tá? Ela não é tão capaz quanto dos outros smartphones de abertura f1.7 e que tem pixels um pouco maiores, mas as fotos são muito boas da câmera principal. E da secundária de f2.4, abertura de wide angle, né, de angulação grande, é uma boa câmera durante o dia, e à noite é uma câmera que você não pode explorar muito ela no quesito baixa luminosidade. Pessoal, a câmera tem um detalhe muito legal aqui, que em vídeos dá para você passar de uma para outra sem interromper a gravação de vídeo. Então você está gravando com a câmera principal de f1.8, que é a câmera mais fechada, e você quer mudar para a câmera wide angle, a mais aberta, que é f2.4. Você só clica no botão e ele não interrompe a gravação, continua gravando, mudando do ângulo fechado para um ângulo aberto. A câmera ainda tem modo manual para vídeo, que é excelente, tá? Dá para você controlar áudio, balanço de branco, dá para controlar a velocidade do obturador, ISO, e tem isso para fotografia. Então ele tem modo manual para vídeo, que é excelente, para quem faz conteúdo é muito bom, e tem modo manual para foto, tá? Dentre os modos da câmera do LG G6, ele tem o modo básico, né, que é o modo onde você vai usar tudo no automático. Dentro dele você pode escolher se quer usar flash ou não. Se você quer usar alguns filtros, ele tem filtros bem legais, tá? E você ainda pode escolher os modos. Você tem aí o modo automático, que é o básico desse. Você tem o modo panorama, fazer aquela foto panorâmica, o modo 360 graus, o modo comida, o modo pop-out, o snap, o câmera lenta e time-lapse. Tudo isso dentro dos modos semi-automáticos aí, né, da câmera do LG G6. Aí você tem o modo Square, que você dá para fazer a foto e visualizar a foto e continuar fazendo outras fotos dentro do modo Square. Você pode ainda optar por a câmera wide angle ou a câmera normal. E como eu já disse, você tem também o modo manual para fotos e para vídeos, que para quem manja muito de foto manual, né, quem manja de fotografia, vai tirar um grande proveito desses modos manuais da câmera do LG G6. Ainda sobre vídeo, o LG G6 faz vídeo sim em 4K e ele faz vídeos em Full HD 60 frames por segundo também. Uma coisa que você tem que ficar atento é que ele faz vídeos no formato novo da tela dele, que dá para você exibir na tela dele e em outros dispositivos, só que você tem que observar se você for
visualizar esses vídeos gravados com LG G6 na resolução 18:9 em outras telas, vai ficar aquela barra parecida com barra de cinema, porque é uma imagem bem angular, né? 18:9 o aspecto, então vai ficar com barras na parte de cima e de baixo. E utilizando alguns modos do 18:9, você não consegue fazer vídeos, por exemplo, em 60 frames por segundo, tá? E não consegue fazer a gravação em 4K. A câmera frontal não é uma câmera de 8 megapixels, é uma câmera de 5, né? Alguns dispositivos já têm 8 megapixels na frontal, até 16 megapixels na câmera frontal, e o LG G6 tem uma câmera aqui f2.2 de 5 megapixels que tem fotos legais. Eu não posso falar que ela tem fotos espetaculares, a câmera frontal tem fotos legais, né? E faz vídeos aí até Full HD. Então, fotos legais na câmera frontal, nada mais que isso do LG G6. Bom, falando um pouco do leitor de impressão digital aqui do LG G6, aqui o leitor de impressão digital que fica na traseira, vocês já sabem que não é a minha preferência. Eu prefiro o leitor de impressão digitais na frontal, né, na frente, porém esse aqui fica bem posicionado e pelo aspecto do aparelho ele é legal de segurar, então fica fácil de você fazer o desbloqueio. Ele não é o desbloqueio mais rápido que eu já vi na vida, mas desbloqueia bem rapidinho o leitor de impressão digital do LG G6. Ele tem aqui o Wi-Fi A, B, G, N, tem todas as bandas Wi-Fi que você pensar, tem Bluetooth 4.2, tem GPS, GLONASS, tem todas essas conexões que você vê aí nos dispositivos high-end. Pessoal, uma coisa aqui a se falar que é muito legal e vamos finalizar esse review. Bateria aqui no LG G6 é uma bateria de 3.300 mAh que vai te conferir. Você é aquele cara que usa muito, você é um hard user, você vai ter bateria até o final do dia. Até o final do dia. Dia quer dizer a hora que o sol vai se pôr. Se você usa demais. Se você tem aquele uso normal, algumas pessoas eu diria que vão conseguir até 1 dia e meio de uso. Uso normal, você vai chegar à noite com bateria, e para aquelas pessoas que têm uso mais razoávelzinho, vai ter bateria provavelmente até um outro dia pela parte da manhã. Então bateria de 3.300 mAh aqui no LG G6 e dura bastante a bateria. Ele tem Quick Charge 3.0 e ele consegue carregar a bateria inteira praticamente desse cara aqui em 1 hora. Meia hora você consegue 50% de bateria e tem um carregamento rápido que é muito bom, e a autonomia de bateria no LG G6, vou te falar para vocês que eu não precisei ativar o modo de economia de energia e todos os dias me rendeu bateria para o dia todo. Bom, galerinha, para finalizar as minhas conclusões sobre aqui o LG G6, eu diria que é um smartphone muito bom. Quando ele foi lançado, eu achei que a LG errou no preço, né? Ter lançado um dispositivo com valor de 3.999, 3.999 quando foi lançado. Mas a galera já está acostumada com a LG, lança o dispositivo com preço lá em cima e vem diminuindo de preço. No atual preço, que é 2.000 e alguma coisa que você está encontrando no mercado já, o LG G6, eu diria que é uma excelente compra. A única ressalva aqui para mim, no caso, foi a questão de ter só 32 GB de armazenamento interno, tá? O que vai afetar não muitas pessoas, vai afetar a galera que gosta de instalar os jogos direto aí na memória interna, que é uma memória mais rápida, né? E que não dá, aliás, para instalar no cartão de memória, e você vai conseguir aí instalar muitos jogos. Tem uma galera que é gamer aí de celular e fica jogando o dia todo, então você vai conseguir aí instalar seus aplicativos na memória interna. Então só 32 GB, eu achei que deveria ter aqui pelo menos 64, já que é um dispositivo high-end. Quanto à questão de não ter vindo com o Snapdragon 835, que é o lançamento da Qualcomm deste ano, e não ter vindo com a Adreno 540, galera, não faz diferença aqui. Vai ter diferença de performance, vai ter, se você pegar benchmarks, você vai ver a diferença. Porém, na usabilidade do aparelho no dia a dia, nada que vai te atrapalhar. A câmera tem ótimas fotografias, ressalva para a câmera grande angular, que é de 13 megapixels com abertura de 2.4, que em situações de luz muito complicadas ela vai deixar aí bastante grão e não vai deixar a sua imagem com muito detalhe, tá? De resto, a câmera principal muito boa, a câmera frontal é uma câmera
ok, legal, poderia ser melhor também, mas no quesito geral eu gostei muito do LG G6. É um dispositivo à prova d'água que quase que eu me esqueço de falar. Tem IP68 nesse cara aqui, você pode deixar até 1,5 m por 30 minutos, o que dá para você levar. Lembrando, é para água doce, não coloque este carinha aqui, nenhum outro smartphone não tem certificação para água salgada, mesmo que tenha certificação IP68. Então ele é a prova d'água, esse carinha aqui, dá para você levar para aquele parque aquático. Lembrando, galera, não é bom abusar, fazer aqueles tibuns, né? Mergulhar com o celular, quando ele bate aqui as partes que tem abertas, pode romper, né, essa película protetora que faz a junção, que separa a parte do aparelho que não pode ser molhada, pode ser rompida. Tanto é que eu tinha o Samsung S7 e lá dizia que não poderia colocar em água corrente. Então, cuidado, é a prova d'água, mas você precisa tomar um cuidado dele não tomar uma pancada, um impacto na água, o que pode romper aí e acabar prejudicando a proteção IP68. Pessoal, então LG G6, sim, recomendo, e agora recomendo mais ainda que agora o preço está um preço mais justo. No lançamento eu achei que foi um pouquinho acima das minhas expectativas, já que ele não veio com o Snapdragon 835, embora não faça muita diferença, mas veio com o processador do ano passado, então poderia posicionar o aparelho num preço um pouquinho para trás. Galera, é isso aí. Se gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa aquele like aí, se inscreve no canal se é a primeira vez que você está vindo por aqui e valeu!